Olha, o clima tá quente lá nos bastidores do Corinthians. Os cartolas não estão falando a mesma língua. E numa entrevista ao podcast Timão, podcasttimão.com, participação teve lá do nosso repórter Thiago Salazar. Aliás, o Thiago Salazar tinha que estar no meio para dar uma confusão. O diretor adjunto de futebol, Jorge Calil, não poupou críticas aos companheiros de diretoria. Primeiro vamos ver o Calil desmentindo uma declaração do diretor financeiro, Matias Ávila, de que o clube só receberia pela venda do Pedrinho quando o jogador fosse para Portugal. Olha só. A ida do Pedrinho para lá não impede o Corinthians conseguir esse adiantamento aí, né? Que mesmo com o Pedrinho ainda sem viajar, o Corinthians pode conseguir esse adiantamento e está tentando. É isso mesmo, doutor? Sim, o Corinthians está tentando o adiantamento com o banco e o banco receberá do Benfica. Isso é válido. E isso não tem nada a ver com ele viajar ou não? Não, nada a ver. Sobre esse dinheiro do Pedrinho, o senhor tem notícia da proximidade da resolução de desse dinheiro ser antecipado? Sim, há essa proximidade, sim. Há proximidade e a gente está trabalhando fortemente nisso. Mas a cargo está na mão do Andrés também. Mas está muito bem encaminhado. E aí? O Corinthians ele vendeu o Pedrinho para receber em 5 anos o Pedrinho. A primeira parcela ainda não venceu, segundo o Will Dantas, né? A primeira parcela vence em agosto. E o Corinthians está tentando antecipar no momento de pandemia. Se o Corinthians estivesse apegando a essa possibilidade para acertar a casa, eu acho que vai se complicar. Até porque o Benfica tem outras prioridades, que é acertar o time dele, quem sabe contratar o Jesus, do que tentar salvar o Corinthians. E a pandemia teve em Portugal também, né? É óbvio. Parou o futebol em Portugal também. Então, por que adiantar o prazo? Não tem muito sentido. Não tem nem como fazer muito isso. Tá bem complicado. Bom, o sonho do Corinthians era ter um Dudu, né? Para poder vender e ganhar um caminhão de dinheiro nessa altura do campeonato. Olha, sobrou também para o departamento médico e para o departamento, aliás, de marketing do clube. Volta aqui. Departamento de marketing do clube. Dá uma olhada no que o Calil falou. Eu tenho visto muito alguns candidatos a conselheiro e até presidentes dizendo: precisamos profissionalizar o Corinthians. O Corinthians é totalmente profissionalizado, gente. Me diga qual é a área do Corinthians que não é profissionalizada, que não tem um profissional remunerado. O marketing tem o seu profissional remunerado. O que se deve discutir é o que você colocou. Se o profissional, se o departamento está deixando a desejar. Eu concordo, nosso marketing deixou a desejar. Nosso marketing, nos 2 últimos anos, teve uma atuação pífia. Foi horroroso. Para o tamanho do Corinthians, foi horroroso. E o que precisa não é profissionalizar, mas talvez modificar a maneira de trabalho ou até modificar o profissional que está trabalhando no marketing. Aí ele falou, né, do profissional do marketing. E a gente tentou contato, mas ele não respondeu. Eu tenho o nome dele aqui. Você tem o nome aí, Garrafa? De qualquer forma, o departamento de marketing do Corinthians, essa crítica cabe sim. Cabe. Uma marca como a do Corinthians. O próprio São Paulo, o Flávio dizia há pouco, vendeu a parte de trás das costas aqui para uma mixaria, né? Pelo tamanho dos clubes. Pelo tamanho 5 dos milhões clubes. de reais não é desprezível, mas é o São Paulo, né? A gente sabe o momento que atravessa o Brasil, o momento econômico, agora vai se agravar ainda de crise. Essa coisa é de lá de trás, né? Ou seja, não era mil maravilhas, mas uma marca como o Corinthians está muito mal gerida mesmo no aspecto do marketing. É o Caio Campos, do marketing lá do Corinthians, e a gente não consegue contato com ele não gosta muito de falar. Caio, tá aberto aí, cuidado com quem cala consente, né? Caio, é importante você se manifestar também e falar o trabalho que você tem feito. Às vezes eu sei que a pessoa não gosta muito de dar entrevista, mas se você é do marketing, Caio, você tem que dar entrevista. Até porque foi citado, né? Foi citado. Bom, o espaço está aberto aí. Mas é complicado isso, quando alguém da diretoria, um par seu ali, começa a questionar o seu trabalho em público. Não é ruim Nós estamos vivendo um momento no Corinthians de eleição.
E aí você não sabe quem vai... E é um fim de ciclo. Todo mundo vai para um lado. O ciclo assim, Andrés, e o grupo do Andrés, ele acabou. Uma prova disso é que o Mário Gobi, que era do grupo, está caindo fora. O Paulo Garcia também está caindo fora. Todo mundo virou oposição. Então, é aquela história. O Andrés, ele foi um presidente muito importante para o Corinthians. Foi um líder no Corinthians. E quando uma liderança está terminando o trabalho, fica aquela coisa de todo mundo querer pegar alguma coisa. São Paulo até hoje não se acertou depois que o Juvenal morreu. Essa é a verdade. O Juvenal tinha uma liderança, no meu entender, péssima, mas era uma liderança. E aí você não tem ninguém. Então fica aquele lugar fica vago. E essa divisão, ela é prejudicial para quem? Para o time, dentro de campo, porque a coisa começa a se complicar. Começa a ferver, o bastidor vai ferver. Qualquer coisa lá, né? Pode dar qualquer coisa. Bom, agora a gente vai falar, o nosso repórter Thiago Salazar, só para dizer, ele tentou contato com o Caio Campos desde ontem à noite, que é do marketing do Corinthians, e foi questionado aí, né, pelo Calil, do trabalho, dizendo que não está fazendo um bom trabalho, mas ele não responde as mensagens, ele está, offline. Não está offline, mas ele não quer responder as mensagens. O desafio do técnico Thiago Nunes é não deixar toda essa turbulência que vocês estão vendo interferir no trabalho da equipe. É difícil, né? O Corinthians precisa de uma vitória na reestreia do Paulistão contra ninguém mais, ninguém menos que o Palmeiras, para não correr o risco de chegar à última rodada ameaçado pelo rebaixamento. Já pensou rebaixamento no Corinthians? Veja com Jonas Campos. Em meio às polêmicas extra-campo, o Corinthians segue trabalhando para tentar melhorar as coisas dentro das 4 linhas e, quem sabe, buscar uma classificação complicada para o mata-mata do Campeonato Paulista, já que o Timão tem apenas 11 pontos no Grupo D, está 5 atrás do Guarani e 6 do líder Bragantino. Foco agora é no próximo dia 22, dia da retomada do futebol paulista e de clássico em Itaquera contra o rival Palmeiras. A gente já está treinando, já voltou a treinar bem. Acho que todos mantiveram, né, o nível de treinamento nessa pandemia. Tenho certeza que a gente vai estar bem preparado para fazer um grande clássico. Pelo terceiro dia seguido, Thiago Nunes trabalhou a parte tática da equipe, hoje com foco na saída de bola. Para o derby, a expectativa é a de que Jô, principal reforço da equipe na quarentena, já esteja regularizado e apto a fazer a sua reestreia pelo Timão. O jogador tem sido elogiado pelos companheiros de time. Tive o privilégio de trabalhar com ele na ultrapassagem dele, um cara muito dedicado, comprometido. Acho que é um tipo de jogador que todo mundo quer no seu grupo, que é um cara que dentro de campo se dedica ao máximo, é um cara muito profissional, e fora de campo é um cara que ajuda, um cara que já conhece, veio da base do Corinthians, então tenho certeza que ele, e pelo que eu tenho visto, assim, ele veio com muita vontade de poder ajudar, de nós termos conquistas, então isso é muito importante. E acho que nós vamos ficar aqui, eu vou ficar só elogiando ele assim, porque não tenho que falar nada negativo dele, porque é um cara muito comprometido com o trabalho. E falando em reforços, o Corinthians está próximo de acertar a vinda de mais um jogador, jovem, atacante de beirada, 23 anos, Léo Natel, jogador que é cria da base do Benfica de Portugal e que até o fim do último mês tinha contrato com o rival São Paulo, inclusive chegou a fazer algumas partidas pelo tricolor na época do Rogério Ceni, antes de seguir para o Fortaleza e para o futebol do Chipre. Se tudo der certo, o Timão vai fechar com o Léo Natel pelas próximas 4 temporadas. Com as informações do Corinthians, do Parque São Jorge, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Assim, esse é o tipo da situação boa para o treinador. Porque o Corinthians está numa draga, que a gente está vendo aí e tal. Estão falando em termos de rebaixamento, mas ele pode até se classificar com uma série de contas e tal. Enfim, não vai ser rebaixado porque a Ponte Preta, o Botafogo e o Água Santa estão, né? Mas enfim, você já pensou se o Thiago ganha do Palmeiras logo na volta do campeonato? Como muda tudo? Com o gol do jogo, como aconteceu. Você lembra o que aconteceu com o Corinthians, quando o Carille estava iniciando a trajetória dele? Foi um Corinthians e Palmeiras na Arena Itaquera. Palmeiras favoritaço em cima do Corinthians. O Corinthians ganha de 1-0 com o gol do jogo. E muda tudo. Mudou a história do Corinthians. Muda tudo. Muda até a eleição. Corinthians saiu para campeão brasileiro. O Carille saiu para uma carreira vitoriosa, conquistas importantes dentro do clube. E a gente dizia já no noticiário do São Paulo que tudo se igualou. É um novo momento. Não, o Thiago Nunes, ele tá em crise no Corinthians há 4 meses, que coitado, ele não jogou. O time não estava legal, ele não jogou. Então, como não tinha assunto, foi repetir, tá ruim, mas já poderia ter sido resolvido esse tema. Ele já poderia ter saído também, claro. Mas o Diniz, por exemplo, ele terminou no momento bom do time, né?
Então, e aí o São Paulo Diniz está 4 meses bem pra caramba. Então, assim, mas não está tendo jogo. Um Corinthians e Palmeiras muda toda a história. Muda toda a história. Se o Corinthians ganhar do Palmeiras, e não é impossível isso acontecer, já muda tudo. Aí, de repente, e até esse suposto rebaixamento que você falou, que tendo, obviamente, como base Ponte Preta, Botafogo, a situação desses clubes aí desmanchando o elenco, mas a gente não sabe como é que vem o Corinthians. Toma um pau do Palmeiras na quarta-feira. Pode acontecer também. Que pode acontecer. Claro. Né? Corinthians e Palmeiras. Claro. A pressão em cima do Thiago vai ficar enorme. A pressão em cima do Corinthians é enorme. São 3 meses sem receber. Né? O Cássio, obviamente, ele falou ontem aqui no Gazeta Esportiva, não, a gente tem que entender o momento e tal, mas olha só a que ponto chega o Corinthians, os jogadores estão livres para negociar com quem quiserem. Né? Tudo bem que o mercado não tem toda essa grana, mas olha a que ponto chega o Corinthians. Então, uma derrota na quarta-feira da outra semana pode levar o Corinthians literalmente para o inferno ou levar para o céu. Por isso que eu falei que é um jogo bom, um jogo que 90 minutos você pode mudar a sua vida para um lado. O Campeonato Paulista está salvo. O Campeonato Paulista está salvo, porque tem essa história do São Paulo poder tirar o Corinthians de um suposto rebaixamento, porque se o Corinthians perde para o Palmeiras, não é? Aí aumenta mais a responsabilidade do São Paulo em cima dos outros. Agora, olha só, é uma coisa tão curiosa que o time do Corinthians, a gente não sabe como ele vai voltar. E essa coisa de você ter 3 meses, qualquer um deles pode pedir para sair. Mas você vai sair para onde? A questão do campeonato no futebol brasileiro é a seguinte: você prefere ficar sem receber no Corinthians ou em time menor? Porque são poucos os que pagam. Poucos. Quantos jogadores do Corinthians poderiam ir para times que pagam efetivamente? Quantos poderiam ir para o Palmeiras, que a gente sabe que paga, para o Flamengo, que nesse momento paga? Vale a pena ir para o Fluminense, que também não paga? Para o Botafogo, que também não paga? Esse é o problema. Vale a pena ir para o Atlético Paranaense, ou até Goianiense, que paga? Mas vale a pena trocar? Sabe essa coisa? É complicado isso.